grita, Sani Suptashira grita mais. Sanine, Ritama, ai que aracuara iria riane. Meu Deus! Meu Deus! Tudo bom? Tudo bom? Meu Deus, isso é um Anauê, isso não é Isso não é uma entrevista. Isso aqui é um programa feminista. Então, a pauta é feminismo. Vamos ver como é que o feminismo é vivido, é atuado nas aldeias e na cultura indígena, né? A gente conversou um pouquinho antes, você já disse que feminismo não é bem assim. Sim. Então, explica pra gente. Porque você perguntou, né, se eu era feminista, já assim de primeira, mas respondendo assim, porque o feminismo, eu acho que as parentes vão concordar comigo, se a gente fala na aldeia, as mulheres vão falar que não existe essa coisa de feminismo. E aí eu conhecendo o feminismo é que eu fui pensar um pouco sobre também o que é isso pra gente, né? E pra gente não é o feminismo, não é o que essa questão, né, que o Purutuia, né, o não indígena gosta muito do conceito, né? O conceito feminista. Isso não se adequa dentro da nossa cultura. A gente fala da luta da mulher. A luta da mulher indígena. Então, a gente não... E é isso a gente, em vários movimentos, né, em vários encontros de mulheres, o que a gente, né, fala, que a gente defende, não é... E é isso que nos diferencia, talvez, desse feminismo do Purutuia, né, europeu, ocidentalizado, é que a nossa luta, a gente não fala... A luta da mulher, ela nunca vai falar dela. A gente não fala dela. Não é sobre, eu quero ser pajé, eu quero ser cacique. Não é assim. Claro que essas coisas fluem ao longo, né, do movimento, mas a nossa luta é poder lutar junto pelo nosso bem comum, que é a terra. Que lindo. E aí é lutar junto, lutar com os homens, poder dar a nossa contribuição, a nossa visão. Mas você não tem uma divisão de poder entre homens e mulheres nas tribos? Não é de poder. São coisas diferentes. E aí eu posso até compartilhar uma experiência que uma vez tive na minha graduação. Eu entrei na universidade, comecei a conhecer o feminismo. E aí eu comecei a pensar, tanto da minha cultura quanto outras culturas de parentes que eu vi. Eu pensava, gente, as nossas culturas são muito machistas, porque o homem não pode. As suas indígenas? Né, quando eu era mais jovem, eu pensava assim. E aí eu fui fazer minha pesquisa com os parentes lá do Xingu, né, os Camaiorá. E aí quando eu tava lá no Quarupi, eles têm um ritual que só os homens podem ficar do lado de fora, né, na aldeia, porque eles têm um momento de reza. E as mulheres têm que ficar trancadas dentro de casa. E aí quando isso aconteceu, né, a Utu, que fala assim, né, a avó que me acolheu na casa dela... A avó é Utu? Utu, né, nos Camaiorá, Utu. Que me acolheu na casa dela, ela me procurou na aldeia para me encontrar, para botar dentro de casa e ficar trancada. E aí dentro de casa eu escutando os homens cantando, gritando. Doida pra sair, curiosa. Gente, o que tá acontecendo lá fora? E aí as mulheres todas dentro de casa tranquilas, assim, tipo, como se nada estivesse acontecendo. Gente, vocês não estão curiosas para saber o que tá acontecendo lá fora? Assim, algo que é só dos homens, vocês nunca tiveram curiosidade? Aí a Utu falou pra mim, ela virou pra mim e ela falou, mas tem curiosidade que não cabe a gente. Aí ela falou, eu não tenho curiosidade pra saber o que os homens estão fazendo porque isso é coisa dos homens. Assim como nós, mulheres, temos coisas do nosso universo que cabe às mulheres, não é dos homens. Ela falou, então, da mesma forma que eu não quero que os homens saibam de coisas do nosso universo, os homens também têm as coisas dele. A gente tem que respeitar. Mas as mulheres não servem aos homens? Não. Eu diria que é mais uma relação de parceria, de complementaridade. Vocês os concordam? Homens têm uma função e as mulheres concordam? Completamente. Eu duvido.
Realmente, dos homens que eu conheço, das mulheres que eu conheço. Mas aí a gente pode entrar num outro ponto, que é um processo histórico, que a Márcia pode falar mais com essa questão de decolonialidade. Porque o que a gente vai falar, né? A gente vai falar que os nossos homens não têm machismo na aldeia, aí a gente estaria sendo utópico. A cultura indígena, são dois universos, sabe, Lu? São dois universos, o indígena e o não indígena. Então, eu não posso querer que o universo indígena seja lido pelo universo não indígena. Claro. É como ela disse. É o decolonial. É como ela disse, não existe feminismo, elas se sentem, o feminino, elas se sentem na luta, a luta da mulher indígena. Tudo que você fala, você é feminista? Ela disse, não, eu sou guerreira. Então, há uma identidade da mulher guerreira, aquela que vai, aquela que faz, então, que ocupa o seu espaço. Na verdade, o feminismo tem uma outra conotação para a população aldeada. A população aldeada vê exatamente como elas estão colocando, né? Que a coisa que é mais importante é a demarcação da terra. Tanto é que agora nós estivemos em Brasília, na marcha, a primeira marcha de mulheres indígenas do nosso país, gente. 2.000 mulheres indígenas do Brasil inteiro estavam lá. Estavam lá. E essas mulheres vieram das aldeias ou elas já Das estavam aldeias. Não, das aldeias e das Das cidades. cidades, exatamente, de todos os E lugares. aí, qual era o nome da marcha? Território, nosso corpo, nosso espírito. Porque é exatamente isso. O território, ele garante as gerações futuras, a cultura, a língua, porque é a primeira coisa que a gente perde. Todas as mulheres precisam entender o que está acontecendo. E nós estamos aqui em Brasília justamente para dizer que nós somos parte desse país. Quando vocês vêm para as cidades, tá? Como é que vocês lidam com os homens? Quer dizer, não, é muito diferente os não indígenas, ou mesmo os indígenas na cidade. Tem uma diferença grande? Deixa cidade, a fala. Mariana falar primeiro. É porque isso daí é as problemáticas, né? Então a gente pode falar das Você problemáticas. está falando, eu estou assim. ouvindo. Na cidade vai rolar isso como? Porque na cidade não é bem assim, não. Na cidade a gente tem, eu acho que o principal problema, que é aquela que você comentou, né? A gente sabe pouco dos indígenas. Mas o que a gente sabe, né? O que é esse material que as pessoas sabem, né? E aí uma dessas questões é o que pesa para as mulheres, principalmente a questão, principalmente da hipersexualização da mulher indígena, né? Sim. Isso. Então, quando a mulher indígena chega na cidade, os homens têm aquela... Os homens não indígenas, ou indígenas que já estão aqui. Não indígenas, principalmente. Os homens indígenas não têm isso, não têm essa imagem. Porque eles entendem tem uma outra relação. Agora, os não indígenas, que você pensa que às vezes não tiveram nenhum contato sobre cultura indígena, nem sabem nada de cultura indígena, e o que teve foi na escola falando da época da colonização. Ver a mulher indígena, eles ficam com... como que eu posso O imaginário falar? deles, né? Fetiche. Pode falar mesmo, feitiçe. Fica com o fetiche da mulher indígena. Então, que a mulher indígena é selvagem, ou pouca roupa, vai andar desnuda, vai me seduzir, vai me levar para a rede dela. Então, são vários tabus não, fetiches não, estereótipos que se criam em cima da mulher indígena. Então, quando a gente chega numa cidade grande, além da gente ter isso, né, tem também a questão do preconceito, né? Porque qual é o papel, a gente falou da invisibilidade, mas qual que é o papel da mulher indígena na cidade grande? Quem é a mulher indígena na cidade grande? Que lugar que a gente ocupa aqui? Existe um lugar pra gente aqui? Então, essa questão do preconceito, de poder... Não nos é dado o direito de ser quem somos na cidade, né? Na cidade, a gente tem que se adaptar ao que o branco quer que a gente seja. Então, quando a gente coloca os nossos artesanatos, é até uma forma de enfrentar um pouco esse mundo, assim, de certa forma, de nos fortalecer também. Na verdade, também essa hipersexualização da mulher indígena também vem muito do imaginário social que coloca aquela... minha família, eu tenho uma bisavó, uma tataravó, pega no laço. O que é você pega no laço que não é você ser sequestrada e estuprada, né? E você parir os filhos do homem que te sequestrou.
Né? Então, essa questão Isso, que é só muito para me situar, recorrente. isso é na aldeia ou na cidade? Na aldeia? Na cidade. Na cidade. Na aldeia não existe um estupro. Não, o estupro não existe, o homem indígena não está estuprando. Tá falando Quem do relacion- estupra é quem invade, exatamente para te Mas deixar... não existe um índio que estupre? Não que eu saiba. Vocês não estão idealizando, não? Eu acho que a gente pode Eu não falar que acredito deve que tem sim. Não deve, porque aí também a gente não é para alimentar uma imagem de um bom selvagem, né? Mas falar assim, deve existir? Deve. Mas que a gente conhece. Mas não é cultural. Não é uma cultural. Não está na estatística que a gente Exatamente, tem de não pesquisa, é cultural, sabe? não é, Isso que a gente não é quer caso dizer. que a gente fique sabendo. A gente não pode negar que tem, né? Só que tem por conta de várias influências, por conta de pessoas de fora. E aí eu falo isso por conta da juventude, né? Como as mulheres indígenas, qual a perspectiva da jovem mulher Mas você indígena? está falando de indígena com indígena, não é do madeireiro. Não, eu tô falando na perspectiva da aldeia. Aí pode Sim, ser dos só a dois aldeia. lados, né? Na aldeia você tem que tipo de violência? A violência externa, que são desses, né, que estão invadindo, mas e a violência também que Interna. porque, por exemplo, na nossa região tem muito esse problema, por exemplo, do alcoolismo, né? Então, o que acontece? Essa violência se dá de duas formas, né? Tanto na nossa cultura, que aí você envenena o nosso povo, né? Você torna os homens dependentes de um álcool, como você também destrói aquela família indígena, né? Porque o alcoolismo, a gente não pode negar que existe o alcoolismo indígena, né, nas comunidades, né? E aí, nessa questão, a mulher, ela acaba sofrendo. Porque a mulher, como ela tem esse cuidado com a família, ela vai ter essa preocupação, né? Com o seu homem, com seus filhos, né? O que vai acontecer, o que acontece quando eles vão para a cidade, né? Então, acho que isso é importante a gente falar também, que a mulher indígena, ela está ali vulnerável a vários tipos de violência. A violência externa, a violência do seu próprio, às vezes, companheiro por conta, né, de um problema da colonização que chega nas nossas aldeias e perde uma estrutura. E também o outro tipo de violência, que é a violência ambiental. Que aí a gente também não tinha comentado, né? Que a violência do seu território, a violência, né, do seu não direito a ter uma água limpa, a violência da gente não ter uma terra para plantar. Então, a mulher indígena, ela está cercada por vários tipos de violências, assim. Que eu acho que é importante a gente entender que são diversos, né? A experiência de vocês três na universidade, como é? Nossa. Deve ser terrível. São experiências diferentes. São todas dolorosas. Porque a gente tem o Seu enfrentamento... conhecimento é arrasado, A é gente terra tem, arrasada. a gente tem enfrentamento do Não preconceito. pode botar como saber. Eu, quando entrei na Tem que universidade... aprender outra coisa. Eu, quando entrei no mestrado, eu ouvi, vou falar mesmo, da minha orientadora, que meu conhecimento era incipiente Eita fé. para eu estar naquele nível de mestrado, né? Troquei de orientação, nunca falei isso, estou falando isso agora. Troquei de orientação e tive que fazer tudo de novo, que eu não fiz em um ano, tive que fazer em um ano. Foi quando eu conheci a Amélia Regina, professora doutora em Geografia Cultural, e a gente fez tudo de novo e eu fiz Você virou um sujeito. e eu fui fazer a pesquisa que foi Reterritorialização e Identidade do Povo Mágua Cambeba na aldeia Tururu Cariúca, que é uma aldeia que fica próxima a Manaus, do povo Cambeba. E aí eu fui fazer e a gente conseguiu, digo a gente, porque a gente nunca faz só, né? O orientador sempre está junto. E a gente conseguiu 10 da banca. Um trabalho que foi feito em um ano. Mas, até nisso, eu tive muito enfrentamento. Sim. Porque a gente veio com uma base muito empírica, né? Porque, a gente veio com saber muito... A antropologia tem um índio na da cabeça oralidade. também, né? Claro. Tem um índio na cabeça. E o seu orientador deve ser um antropólogo, então... E essa relação... Complicado. Fala, Maria. Não, por exemplo, eu não nasci na aldeia. Então, quando eu fui para a universidade fazer o mestrado, meu mestrado é em Educação Escolar Indígena no estado do Rio de Janeiro, Políticas Públicas e Racismo Institucional. Então, quando eu levei isso para dentro do mestrado, na Rural, a professora falou, nossa, eu quero muito ver a sua dissertação terminada, porque esse é um tema que me interessou muito. Eu fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, veio uma professora, que também era aluna do mestrado, virou para mim e perguntou assim, você é índio de verdade? Ei, Aí eu olhei para ela, sorri
e perguntei a ela o que era para ela ser índio de verdade. Aí ela disse, não, é quem não é descendente, é quem nasceu na aldeia. Eu perguntei a ela, o que você se autodeclara? Ela, assim, da minha cor, com o cabelo assim encaracoladinho, cor castanha e olhos cor de mel. Ela disse, eu me declaro negra. Eu disse, mas você não nasceu na África, portanto você também é descendente. Então eu quero te perguntar, por que você tem o direito de se autodeclarar negra e a mim você dá o direito do não lugar? Porque ser pardo é o não lugar. Muitas das vezes as pessoas falam que quando a gente sai da aldeia, a gente perde a nossa cultura, deixa de ser índio, né? Muitas das vezes a gente é chamado na rua de índio paraguai, né? E então isso é uma afronta praticamente pra gente, porque o indígena, quando ele sai da sua aldeia, ele vem em busca de algo para retornar para sua aldeia, levando conhecimento. Foi o que eu fiz, né? A minha vinda para cá, para o Rio de Janeiro, foi em busca de conhecimento para levar para o meu povo, para as mulheres da minha etnia, para as mulheres da minha aldeia. O nosso sangue, o que corre na nossa veia, ele sempre grita mais alto. A discriminação na cidade grande, para a gente, é uma falta de conhecimento, uma ignorância. A gente não liga para isso, não. O interessante para a gente é a gente ser aquilo que a gente é praticar aquilo que a gente veio fazer, é conseguir aquele objetivo que a gente veio atrás. Então, a minha vinda para o Rio de Janeiro foi buscar tudo isso e levar para o meu povo de novo. A pergunta desse programa é, afinal, o que querem as mulheres? Para de falar dos homens, eu quero saber o que querem as mulheres indígenas e não me enrolem. O que as querem as mulheres? Né? Essa pergunta é do Freud, hein? Vem de lá de longe, século. As mulheres querem estar lutando ao lado dos homens, elas querem protagonismo também, elas querem poder ser o que elas quiserem. Protagonismo política. Elas não têm. Eu acho que elas estão conquistando mais protagonismo. Você está dizendo na cidade, eu não, nunca sei quando você está falando. Eu estou falando das duas coisas, porque é o seguinte, quando você tinha cultura sem a interferência do homem branco nas aldeias, essa mulher, ela tinha, pelo menos isso que muitas me disseram, elas eram iguais, elas eram tratadas com a mesma importância. Elas saíam junto com os homens para a cidade para lutar, para defender, para falar. Quando isso começou a ser levado, o tipo de pensamento da Igreja Católica para dentro das aldeias, isso mudou. Isso mudou. Porque a Igreja Católica, ela leva valores completamente antagônicos do povo indígena. Você está dizendo que o povo indígena não conseguiu preservar 100%, porque a Igreja Católica já tem uma aculturação dentro da própria aldeia. Sim, também tem, mas também hoje tem uma resistência. Tem uma consciência disso, né? É um movimento que vai para trás e volta para frente. Né? Eu penso assim com relação que nos meus escritos sobre mulher indígena, eu digo que abre-se um novo cenário para essa mulher indígena, onde ela é a nova mulher indígena do século XXI. Quem é a nova mulher indígena do século XXI? É justamente essa mulher que desbrava esses novos territórios, que são o território da educação, que vai para a universidade, que estuda, que volta lá com o seu povo, que faz a diferença. Essa mulher que diz, não... Dentro da aldeia, ela sai da aldeia para a cidade para estudar, mas ela volta para... Ela fica fazendo o caminho da volta. Ela fica volta fazendo muito diferente. Não, ela vai para a cidade, ela estuda. E quando ela volta, não é que a gente volta diferente. A gente volta com novos conhecimentos, novos repertórios que a gente pode dizer aqui, ó, a gente pode fazer dessa forma. Bora fazer dessa forma. Vamos se organizar em associações para que o nosso artesanato
tenha um valor diferenciado lá fora. Eu sei como fazer isso daqui e chegar ali. Não. Então, vamos nos organizar, mulherada. Vamos fazer diferente. Olha, eu sei fazer uma antologia. Eu aprendi na universidade que a escrita é a nossa flecha. Hoje, o nosso arco e flecha deu lugar à caneta. Gente. Sabe? Deu lugar à caneta. E internet, essas coisas? A internet também, a gente descobre que a internet é um veículo de divulgação. Você não vai escapar da minha perguntinha, que não quer calar, não. O que querem as mulheres indígenas? Bom, eu acho que essa resposta não é apenas para as mulheres indígenas, né? Eu acho que para todas as mulheres. Sim, foi perguntado por um judeu alemão, né? Austríaco, né? Mas que eu acho que a gente quer que os nossos filhos possam viver, né? E fazendo aquela oposição do viver e sobreviver. E que não seja só os nossos filhos, mas os filhos dos outros, né? Que na aldeia, né, os parentes vão concordar, a gente não tem só um filho, assim, né? A gente não cuida, a gente é mãe de toda a criançada tá solta, assim, e se tem uma criança perto de você, você vai cuidar dessa criança, né? Então, essa relação que os nossos filhos, as nossas futuras gerações, elas possam sobreviver, elas possam viver, né, da maneira como... Né, diz a filosofia indígena, né, dos parentes, o bem viver, né? E o bem viver é a ideia que a gente entre em equilíbrio em relação a isso. Qual que é o equilíbrio que a gente gera? Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão do feminino, o bem viver, onde que está o bem viver, né, na questão do feminino? Está no equilíbrio, né, das funções dos homens, das mulheres, de respeitar o espaço do homem e da mulher, né, de respeitar o universo do homem e da mulher. Aí está o bem viver também. Mas, e que você há uma tinha... defesa disso, há uma luta por isso, ou isso existe, não sei, é questionável? Isso existe de uma forma já desenvolvida na nossa filosofia. Isso é a filosofia indígena. Claro que os parentes Aymara e Quechua, digamos assim, deram fama, digamos assim, para esse termo, mas todos os povos têm a sua forma de bem viver, né? Que aí a gente traduz como o nosso modo de ser. Me diz uma coisa, vocês andam assim na cidade, vista de Iracema, não? Não. Por que estão assim aqui? Porque a gente... Cenografia? Para mim, isso é representação do seu lugar de fala. A gente tem um empoderamento. A gente traz o Eu estava vermelho. curiosa desde que vocês chegaram. O vermelho, para nós, é o momento... representa a luta, né? Na rua, vocês não andam assim? Não. Você anda? Mas quando a gente está numa Depende, mesa pode de ser que debate... Depende. Pode ser que sim, é bonitinho. Vou sair daqui, eu vou andar na rua, né? Só que Não, mas você vai para o Museu Nacional assim, ter aula? não pintada. Mas é porque também a pintura pra gente é sagrada. Justamente. Né? Então, por exemplo, essa daqui específica pra mim tem um significado pro meu povo, né? O que é? Então, essa é a pintura das mulheres, porque o nosso povo terreno, a gente, como está na fronteira ali perto do Paraguai, na época que teve a Guerra do Paraguai, a gente lutou na guerra, né? Temos terenas tanto que foram para a Guerra do Paraguai quanto foram enviados para a Segunda Guerra Mundial. Você vê, tiraram os parentes do nosso território para mandar numa guerra que nem... Enfim. Mas que nem era nossa. E na Guerra do Paraguai foi pra gente um momento muito emblemático na nossa história, porque era na fronteira, era no nosso território. E as mulheres foram assim? E esse daqui foi depois da guerra. Então, esse daqui é uma pintura depois da guerra, porque a gente ganhou, né? O território brasileiro ganhou. E a gente, tanto é que as nossas, digamos assim, referências da nossa cultura são da guerra. A nossa música, a nossa dança, como Dança no Mato. E aí a pintura aqui é para honrar esses ancestrais que foram. Então, o vermelho é para representar o sangue deles, o preto é para representar o luto e o branco por fora é para representar que um novo vai vir. Então, né? Você honra o sangue que foi derramado, você respeita o que morreu, né? O momento de luto, e você começa de novo. E essa coisa entre os Aí olhos? a linha é só porque é a pintura da mulher. Ah, é pintura da mulher. Isso aqui é a pintura da mulher. O homem Vocês vai têm- ter E outra. essa linha que ela tá usando, que une os olhos e une para cá, o Cambeba usa também, a mulher Cambeba usa. Eu acho que tem grafismos que eles são... por isso, União dos Povos. Esse grafismo aqui chama União dos Povos. Então, esse grafismo você vai ver com vários povos, não sei se com terena. Aí eu pergunto para parente, ou com Guarani. E esse universo nosso, ele está todo transcrito no nosso artesanato, na nossa pintura, né? Essa questão das gerações, do tempo que a gente tem na nossa filosofia, está no nosso artesanato também, né? Pensar a cultura indígena como
O tempo da cultura indígena é o tempo circular, é o tempo da espiritualidade também nossa, né? Então, por isso, o cocá, ele faz essa referência da identidade, da ancestralidade, da cultura, da forma de representatividade que aquela liderança tem naquele momento. Então, isso aqui não é fantasia. Cocá não é fantasia. Cocá é elemento espiritual, elemento de identidade, de representatividade e, usando a linguagem mais própria daqui, de empoderamento. Gente, eu não vou tirar seu tambor nunca. Vou acabar aqui, não tem mais pergunta. Cara, que lindo! As prioridades do feminismo indígena me surpreendem. O protagonismo em lutas como a demarcação das terras e a denúncia de genocídio dos seus povos eram até pouco tempo lutas tradicionalmente masculinas. Hoje, ao contrário, vejo que são as jovens que defendem o valor da ancestralidade da cultura indígena. Elas batalham, sobretudo, pela importância feminina dentro da aldeia e pela visibilidade no contexto urbano. Eu venho de uma geração de antropólogos e sertanistas, mas assim mesmo, tudo isso é novo para mim. E aí ele nasce e cai no chão. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.